Mas é isso, somente isso. Mas aí, ó, já mudando de assunto. E ó, ele mandou um áudio triste depois desse jogo do Botafogo. O negócio tá esquisito aí pra galera Pô, depois ele botafoguense, mandou mano. esse áudio, né? Tadinho do Canindé, mano. Mas já tá aí na tela, já Fala. tá rolando funkzão. Vasco da Perfeito, Gama voltando a vencer, vence fora de casa, um jogo muito importante. Essa importante. vitória do Vasco foi muito importante pra dar aquela respirada, porque se perde hoje o negócio ia ficar muito esquisito, irmão. Pô, muito estreito. Muito estreito. Mas, cara, uma boa vitória do Vasco, né, Vini? Polêmica, teve polêmicas. Mas fala aí, Vini. Polêmicas. O que tu achou desse jogo? Porque eu achei um joguinho meio feio tecnicamente. Eu acho que Não, o Vasco deixou muito a desejar. Deixou muito a desejar. O time do Vasco caiu muito de rendimento nesses últimos jogos. O time vinha numa crescente com a chegada do Ramon Dias, só que parece que chegou num teto. Não sei como explicar isso, mas parece que alcançou um teto e não consegue mais evoluir além disso. Parece que até deu uma diminuída no nível, mas, cara, o que tu acha exato. desse jogo? O Vasco saiu com os 3 pontos, saiu dando aquela respirada e foca agora no clássico, porque, pô, os times estão ali em cima, estão vencendo, né? Exato. Se jogou feio, se jogou bonito, no final de tudo, o que o torcedor vascaíno vai querer são os 3 pontos. Essa é a verdade. Exatamente. Não interessa da maneira que o Vasco vai jogar, se vai jogar goleando no tic-tac, ou se vai fazer um gol de nuca aos 49 do segundo tempo, sabe? No final, o que importa é a bola na rede e o Vasco Exatamente. sair com 3 pontos. Até porque, como você bem disse, os clubes que estão acima do Vasco também estão pontuando. E caso o Vasco não vencesse hoje, a distância seria muito grande. A distância Muito. atualmente do primeiro clube fora da zona de rebaixamento, que é o Santos, é de 3 pontos. Então, se o Vasco vence e o Santos perde, já empata ali e já começa já a almejar de conseguir ultrapassá-lo. Só que se o Vasco não consegue vencer hoje, irmão, acabou. O Vasco estaria com 31, o Santos com 37, estaria a 6 pontos, faltando 7 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro. Então seria uma distância difícil de tirar, porque o Santos também não vai perder todos os jogos. E o Vasco também não vai ganhar todos. Entendeu? É importante dizer isso, porque quando o Ramon conseguiu, né, aquelas vitórias seguidas, né, contra o Fluminense, conseguiu aquela sequência que foi contra o Fluminense, contra o Curitiba e contra o América Mineiro, o Diego já tava falando, Vasco vai para as cabeças, 12º colocado, vai pegar pelo menos uma vaga na Sul-Americana. Só que a gente tem que entender que é um trabalho em processo. O Ramon pegou o clube no olho do furacão e tá dando jeito agora. Mas no final de tudo, como eu disse, o que importa são os 3 pontos, LF. Essa é a verdade. Cara, exatamente, concordo com você. Os 3 pontos foram muito importantes pro Vasco nessa briga pelo rebaixamento. O torcedor do Vasco compareceu na Arena Pantanal, fez uma grande festa. E, cara, é isso que você falou. O Ramon Dias está fazendo o que ele pode com o elenco que tem. Teve também a ausência do Verratti, que acho que foi muito importante hoje essa ausência dele, porque, pô, cruzamento para dentro da área do Vasco sem Verratti, irmão, é igual Não faz Bochecha sentido. sem Claudinho, Piu-Piu sem Frajola, porque não existe, irmão. Porque não tem ninguém ali. Entrou o Seba ali, mas, pô, fez uma partida aquém ali. Claro que Não, tá maluco. participou do lance do gol do Vasco. Quase que ele foi o vilão da parada, que, pô, ele que tava na polêmica ali Exatamente. do impedimento ou não. Infelizmente não deu tempo de eu conseguir uma imagem aqui desse lance. Mas, pô, galera, eu particularmente achei que estava impedido. Eu vou ver até se eu trago essa imagem aqui pra vocês. Mas o quanto o Vini aí vai falando e tudo mais. O que que tu acha, Vini, sobre esse lance do impedimento? Porque foi bem polêmico, né, cara? Eu acho, o mais bizarro desse lance pra mim foi a forma que as linhas foram traçadas de não ter Não, um ângulo amadorismo. decente, não ter um ângulo decente pra marcar essa linha, sabe? Bizarro, bizarro. Não, Ainda mais que bizarro. se falar assim, se fosse falar assim, estádio antigo, não sei o quê. Pô, estádio Arena de Copa do Mundo. Arena de Copa do Mundo. Exatamente. Tipo, as imagens são inconclusivas, a verdade é essa. Tipo, você não consegue ter um veredito diante das imagens que são apresentadas. Na minha opinião, foi traçada a linha do impedimento no pior ângulo possível, sabe? E é aquela parada. Por um ângulo parece que tá muito impedido, por outro ângulo parece que não tá impedido e tal. Eu não entendi muito bem, mas no final de tudo, algumas pessoas falam, Operação Salva Santos, Operação Salva Vasco. Na verdade, não tem operação de salvar time nenhum, porque a incompetência acontece a favor e contra o Vasco, acontece a favor e contra o Santos. Então eu acho que a operação é salva os árbitros, porque são tão incompetentes e continuam na frente ali da entidade, representando a entidade com a loginho ali, né, da entidade da Confederação Brasileira de Futebol, árbitros ali, até ali que são FIFA, né, árbitros FIFA, e eu não consigo entender porque falta critério, falta Eita, caraca, até me enrolei pra falar. Falta Calma. profissionalização dos árbitros,
dentro do Campeonato Brasileiro, algo que já é cobrado por mim e por diversos torcedores há muito tempo só, pela mídia também é cobrado, porque é aquilo, falta muito critério, essa é a verdade. E, pô, Vinícius, você tá falando de critério, mas, cara, impedimento nem tem essa parada de critério. Mas, cara, é aquela parada que eu falo. Não adianta você ter a tecnologia a seu favor, porque quem controla a tecnologia não é aquela linha traçada como é na Premier League, que quem traça é o próprio computador, a própria máquina, a própria tecnologia. Não, quem traça as linhas do Campeonato Brasileiro para ver se foi impedimento ou não, são pessoas que estão ali na cabine do VAR. Então, acaba tendo uma margem de erro, infelizmente falando, porque a tecnologia veio para ajudar, ajuda até, né? Tem muitos lances que passam batido pelos árbitros e bandeirinhas, que o VAR consegue voltar atrás e ser feito de uma maneira justa. Só que nesse lance é um lance inconclusivo, né? E tal. O Vasco foi prejudicado diversas vezes nesse Brasileiro, por diversos lances, e o Vasco acabou sendo favorecido, caso não tenha sido impedido, nesse lance. Mas no final de tudo, o veredito a arbitragem é uma arbitragem que não é profissional e sempre deixa as coisas da pior maneira possível. Porque quando você tem a tecnologia, você quer que tudo saia da melhor maneira possível, da maneira mais correta possível, sabe? E acontece de muitas vezes não sair dessa maneira. Tá aí na tela, ó, o lance, concordo com o que você falou, Vini. Cara, é muito difícil. Eu acho que a linha deveria ser traçada por esse ângulo, tá? Esse, Sim. pra mim, era o melhor ângulo que tinha. Tipo, olhando assim rapidamente, eu acho que tá impedido. Claro que talvez traçando linha, não sei o que, certinho, dava pra achar essa alguma imagem tá coisa na e tal. diagonal também. Sim, mas cara, é um lance muito difícil mesmo. Muito difícil, mas a realidade que fica é que o Vasco venceu, saiu vitorioso com mais 3 pontos e agora foca totalmente no Campeonato Brasileiro pro clássico contra o Botafogo. Joga em casa, como você bem disse, estará lotado São Januário. Vai ser um jogo, irmão, de dois desesperos, mas desesperos diferentes. O Botafogo com aquele desespero de querer ser campeão, de não querer que o Palmeiras encoste, e o Vasco com aquele desespero de querer sair da zona de rebaixamento, sabe? Exatamente. E, tipo, os jogos agora até o final ganham como que eu posso falar? Ganham um quê de final mesmo, sabe? Um quê Cara, de decisão. os jogos estão muito doidos, né? Exatamente, porque tem que ser. Cada jogo tem que ser visto como uma final até o final do campeonato, até o campeonato terminar. Porque o Vasco, principalmente esse jogo contra o Cuiabá, que os times que estão à frente do Vasco, Santos e Bahia, conseguiram vencer os jogos. Então, tipo, O Cruzeiro tá começou com empatando uma pressão agora. a mais. Começou com uma pressão a mais. O Cruzeiro tá empatando agora, bom saber. 0x0 contra o São Paulo. Perfeito. Então, tipo, entraram com uma responsabilidade a mais os jogadores que entraram hoje contra o Cuiabá, porque viram que os seus rivais acima, né, que estão fora da zona de rebaixamento, venceram. Então, mesmo vencendo, o Vasco não conseguiria passá-los. Se não vencesse, então, ficaria muito longe ainda. Poderiam até abrir 9 pontos de vantagem, né, na próxima rodada, antes do Vasco jogar. Então, o Vasco teve que entrar ali no sentido de vida ou morte. Um primeiro tempo um pouco apático, né? Nenhuma chance absurda para ambos os lados, né? Teve até aquela cabeçada do Daverson no primeiro tempo, que foi a única chance de perigo do Vascaíno Daverson. Cuiabá. Vascaíno Daverson, que quase jogou, né? Quase fez o gol no Vasco no primeiro tempo. Léo Jardim salvou a cabeçada que o Daverson deu ao gol. Que vem sendo também um nome, essencial, sabe? Vem sendo essencial. E aí no segundo tempo as coisas mudam. Os times precisam do resultado. O Cuiabá não tá certo de que não vai cair, tá com 40 pontos, ou seja, tem alguns pontinhos ali para conquistar, para ser salvo matematicamente, não cai, né? Mas ainda não tá 100% livre, né? Exatamente, não tá 100% livre, né? Eu acho que a meta dos times que estão brigando ali na parte de baixo é alcançar os 45 pontos e depois ver o que acontece. E eu acho que o Cuiabá jogou para vencer. No primeiro tempo, os times se disponibilizaram mais, né? As jogadas de ataque. Os 5 primeiros... Eita, caraca, mano, tô me enrolando muito hoje. Os 5 primeiros minutos do Cuiabá, do segundo tempo, foram minutos que foram sufocantes pro Vasco. O Cuiabá veio pra cima e eu fiquei até assustado. Mas acabou que o Vasco conseguiu achar aí o seu gol com o Gabriel Peck. E pra fechar com chave de ouro, Luca Orejano, filho. Cara, fez seu primeiro gol. Finalmente faz seu cara, primeiro gol com a camisa do Vasco. Quando eu vi entrando cara a cara, eu falei, pô, só falta ele perder esse gol, mano. Ele é um moleque, cara, que tipo assim, ele foi 20 milhões de reais. Foi a contratação mais cara do Vasco na temporada.
sabe? Se você for pegar o primeiro semestre do Vasco, o Vasco gastou 100 milhões de reais em contratações. Bizarro. Ele, pô, ele pegou um quinto, né? Ele pegou, 20%, né? Desses 100 milhões, pegou 20% só para um jogador que foi ele. E é um jogador que precisa de maturação, um moleque novo, franzino, tá ganhando massa muscular, tá entendendo como que funciona. E é aquilo, ele vinha sendo mal utilizado, entrando em jogos que o Vasco precisava muito da vitória. E quando ele entra num jogo contra o Cuiabá, que por mais que seja um time que esteja à frente do Vasco, não tem grande qualidade ofensiva, não tem grande qualidades técnicas, né, e tal, consegue jogar com um pouco de mais calma, principalmente porque o Vasco estava todo postado na defesa e a gente precisa de jogadores para puxar o contra-ataque. E foi nesse momento que ele apareceu, para puxar um contra-ataque sendo efetivo, coisas que Gabriel Peck e Praxedes contra o Goiás não conseguiram fazer, sabe? Então, eu acho que entrou no momento certo. Hoje ele foi bem utilizado, conseguiu fazer o gol, ser o primeiro gol. Espero que saia essa zica dele e esse nervosismo também, porque ele é um moleque que no começo ele era considerado muito tímido, não se relacionava tão bem. Só que agora tem, além de ter ganhado mais massa corporal, né, e tal, e está se dando melhor com a bola, também conta com companheiros que falam a mesma língua que ele, o Veguete, que chegou, o Medel, e até propriamente a comissão técnica, Ramon Dias e Emiliano Dias, também são argentinos, então acredito que vai ganhando confiança aos poucos, é uma aposta que o Vasco fez para a temporada, até o momento não vem dando certo, mas a gente tem esses 7 jogos aí que a gente precisa do melhor olediano possível para entrar e colocar fogo no jogo, né? É isso então. E agora a gente vai então de rodadinha de palpite pro clássico de segunda? Perfeito. Cara, jogam segunda-feira Vasco e Botafogo em São Januário, né? Conseguiu a liberação Vasco para que o clássico fosse em São 8 Januário. da noite. Botafogo aceitou. Segunda-feira, 8 horas da noite. Um jogo que tem cara de final, né? Final para o Botafogo se manter na liderança, não deixar que os times encostam mais. E final para o Vasco, porque o Vasco quer sair de qualquer jeito da zona de rebaixamento, né? Cara, pra mim esse jogo vai ser 2x1 Vasco da Gama. 2x1 Vasco? Eu acho que o Vasco vai ganhar esse jogo, mano. O Botafogo tá completamente totó das ideias já, filho. E a rapaziada pode participar aí, ó. Acabei de lançar uma enquetezinha. Juvenil Quem lançou que vai vence? ser 4x1 Vasco. Vasco ou Botafogo, vota aí, vocês também, ó. Juvenil 4x1 Vasco. E, cara, é difícil falar que o Vasco vai golear, acredito que não. Mas eu acho que o Vasco vem com um certo favoritismo para esse Se o Vasco clássico. ganhar esse jogo, tu fica maluco. Acho que fico doido. Mas eu acho que vem com certo favoritismo para esse jogo, porque o Botafogo meio que vai com o time um pouco misto, né? Podemos dizer. A zaga não vai com a zaga titular. Arielson foi expulso, o Vitor Coelho, se não me engano, está suspenso. Além de, acho que também pode ser que o Botafogo não conte com o Tiquinho Soares, que é o artilheiro do clube, o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Hã? Sentiu? Eu não sei direito o que foi, não, mas pelo que eu vi, poderia ser que ele não jogasse contra o Vasco. Eita. E, tipo, teve muitos cartões, né, o Botafogo, e acaba não contando aí com a sua zaga, né, que é um dos fatores primordiais pro Botafogo no ano, que é a defesa. E, né? pô, na bola aérea ali com o Verrete... Exatamente, Verrete de volta. Com o Extra e Adrielson. Exatamente, Felipe Sampaio já demonstrou que é um zagueiro que quando entra deixa muito a desejar, Tem cai Bastos, muita qualidade. Né? O Rolando Bastos que ainda não teve muitas chances. Né? É uma incógnita, né? A gente não sabe como vai entrar. E é aquela parada, o Vasco vem pra cima, como eu disse, né? E vai explorar muito a bola aérea, lançamentos pro Veguete, explorando os pontas, né? E tal. Vai ser um jogo muito disputado, como eu disse, com cara de final, só que cada time ali com a sua realidade, né? O Vasco tentando sair da zona e o Botafogo tentando se afastar dos clubes que estão abaixo, né? Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Bragantino, etc. A gente vai ver como vai ser, né? Mas na minha opinião, acho que o Vasco vence esse jogo, tá? Já até votei aqui. Eu acho que o Vasco vence. Quanto que tu acha que vai ser? Eu acho que é 2x1 Vasco esse jogo. Também, 2x1 vai ser um placar largo, não. Cara. 4x1 nenhum vascaíno mais otimista votou igual o Juvenil, a verdade é. Perfeito, então. Então acho que fechamos o programa de hoje, né, cara? Fechamos. Agora é sabadão, programa final da Libertadores, né, cara? Exatamente.